No vídeo de hoje veremos os nocautes mais raros da história do UFC, mas antes não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Steven Peterson vs Martin Bravo. Steven Peterson produziu um dos nocautes mais improváveis que você verá. No segundo round da luta, Martin Bravo tentou acertar um soco rodado em Peterson, mas Steven Peterson o contragolpeou com um soco rodado, nocauteando Martin Bravo brutalmente. Matt Hughes vs Carlos Newton 1. Quando Matt Hughes enfrentou Carlos Newton no UFC 34, ele venceu a luta de uma das formas mais estranhas de todos os tempos. Durante o segundo round, Matt Hughes foi pego em um triângulo por Newton. Em resposta, Hughes o ergueu no ar e em seguida jogou-o no chão, assim nocauteando Carlos Newton. Mas Hughes também acabou apagando, ele mesmo admitiu isso. Porém, Matt Hughes foi declarado o vencedor e conquistou o título do peso meio-médio do UFC. Gary Goodridge vs Paul Herrera. Em 1996, Gary Goodridge enfrentou Paul Herrera no UFC 8. No início da luta, Paul Herrera tentou aplicar uma queda em Goodridge, mas ele conseguiu defender a queda, e quando estava na posição de crucifixo, desferiu uma sequência de cotoveladas brutais, nocauteando Paul Herrera de uma maneira brutal. Anderson Silva vs Vitor Belfort. No UFC 126, Anderson Silva enfrentou Vitor Belfort. A luta durou menos de 4 minutos. Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort com um impressionante chute frontal no primeiro round, conseguindo defender seu título do peso médio. Na história do UFC, já aconteceram alguns nocautes com chute frontal, mas nenhum dos outros tem a mesma importância deste. Edson Barboza vs Terry Etting. Edson Barboza enfrentou Terry Etting no UFC 142. Nessa luta, Edson Barboza deu um dos chutes rodados mais lindos da história. No terceiro round da luta, Edson Barboza nocauteou Terry Etting com um chute rodado. Naquele momento, ficou claro que tínhamos acabado de ver algo especial. Com certeza, esse é um chute que você quase sempre vê no UFC, mas ninguém jamais conseguiu fazer como Edson Barboza. Nico Price vs James Vick. Nico Price enfrentou James Vick em 2019 no UFC Fight Night, Joanna vs Watterson. Por baixo e em uma posição perigosa, Nico Price nocauteou James Vick com uma pedalada no primeiro round. Além de ter sido um nocaute surpreendente, esse foi um dos únicos nocautes com pedalada na história do UFC. Joaquim Buckley vs Impa Kasanganay. No UFC Fight Night, Moraes vs Sandhagen, Joaquim Buckley enfrentou Impa Kasanganay. Joaquim Buckley protagonizou um dos nocautes mais incríveis da história do esporte. Impa Kasanganay conseguiu defender o primeiro chute de Buckley. Kasanganay segurou o pé de Joaquim Buckley e foi nesse momento que ele improvisou e deu um incrível chute rodado que nocauteou Impa Kasanganay. Provavelmente esse nocaute nunca será replicado. Yair Rodrigues vs o zumbi coreano. Yair Rodrigues enfrentou o zumbi coreano em novembro de 2018. Yair Rodrigues estava perdendo na pontuação dos juízes. Ele sabia que precisava nocautear ou finalizar para vencer a luta. Aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round, em um movimento surpreendente, Yair Rodrigues nocauteou o zumbi coreano com uma espetacular cotovelada de baixo para cima. Esse, sem dúvida, é um dos nocautes mais raros da história do UFC.